Meus irmãos, boa noite, graça e paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé e iniciar o culto. Eu convido os irmãos a abrirem o Salmo 105. Nós vamos ler a uma só voz o verso 1 e o verso 2 na nossa chamada adoração. Deus nos chama para adorá-lo. Salmo 105, verso 1 e 2, nós vamos ler a uma só voz esses dois primeiros versículos do Salmo. Leiamos: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Vamos orar pedindo a Deus que nos abençoe no culto. Senhor Deus, Tu és maravilhoso e santo, Tu és gracioso, Pai bendito, eternamente para todo sempre. E o Senhor é tão bom que o Senhor nos chama para adorar a beleza da Tua santidade essa noite. Eu sei, ó Deus, que de nós mesmos somos indignos, porque mesmo que justificados, nós ainda somos pecadores. A Bíblia nos chama, ó Deus, de santos, por um lado, porque fomos salvos por Cristo, mas também nos chama de pecadores por outro lado. Sendo assim, mesmo as melhores obras que brotam de um coração regenerado, ainda assim, ó Deus, são misturadas com o pecado das nossas vidas. Por isso eu te imploro que o Senhor receba o culto que vamos prestar a Ti, pois nós não o fazemos em méritos que na verdade nós nem mesmo temos, mas fazemos na mediação do Teu Filho, porque não há um outro mediador entre Tu, ó Pai, Deus e nós homens, a não ser o Senhor e Salvador das nossas almas, Jesus Cristo. Deus bendito eternamente, Deus Filho, Deus homem, perfeito nas suas duas naturezas. E peço, ó Deus, porque o Senhor é bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre, que o Senhor não somente receba o culto, mas também na Tua infinda graça, misericórdia, bondade e amor pela Tua igreja, demande a Tua graça sobre as nossas vidas nessa noite, a fim de edificar-nos, de falar aos nossos corações, de transformar as nossas vidas, de fazer-nos, ó Deus, santificados. Isso tudo te imploramos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ainda de pé, vamos adorar a Deus pela morte do Senhor Jesus Cristo. Abramos o Evangelho do Senhor segundo João, no capítulo 19, verso 18 a 37, nós vamos ler de maneira alternada. João, capítulo 19, do verso 28 ao verso 37, nós vamos fazer essa leitura de maneira alternada. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo João, no capítulo 19, verso 28 ao 37. Leitura alternada desse trecho. Diz assim a palavra do Senhor: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então os judeus, para que Saulo não ficasse os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia da afeição, rogaram a Pilatos que lhes quebrasse as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinham sido crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como visse que estava morto, não lhes quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que instruiu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também possa
E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Louvado seja nosso Deus pela morte vicária de Cristo, que cumpre a Escritura. Aqui nós temos 3 textos sendo cumpridos na morte do nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando que Deus havia já do Antigo Testamento preparado esse momento para a nossa salvação. Salvação por meio da morte de Jesus naquela cruz, maldita porque ele recebeu os nossos pecados, mas bendita porque recebemos o perdão e a justificação que vem dele. Sendo assim, ainda de pé, vamos cantar o hino Rude Cruz. Cantemos. Rude cruz se ergueu, dela aldeia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois um dia a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, pois um dia, lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois um dia, lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desassentar, queridos irmãos, vamos confessar os nossos pecados. Abramos a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu lerei do verso 14 até o 41 e peço aos irmãos que acompanhem com atenção nesse momento de confissão
de pecados. Atos 2, 14 a 41. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 14 a 41. Eu lerei e peço aos irmãos que acompanhem com atenção. Assim diz a Escritura inspirada: Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: Varões de Deus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, e sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A esse Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido o Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Veja, irmão, que aqui nós temos o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito. Pedro cita o profeta Joel em primeiro momento e explica que aquilo que estava sendo profetizado por Joel estava primeiro ocorrendo na vida de Jesus. Os sinais que Joel viu se cumpriram na vida de Jesus, e depois o Espírito que Joel profetizou caiu nos apóstolos e naqueles que viriam após ele. Depois o apóstolo Pedro acusa aquela geração de ter matado Jesus, ou seja, o cumprimento das promessas. E ele prova que Jesus era o Messias por meio da citação do Salmo 16, em que Davi havia prenunciado alguém que era o seu descendente, que ressuscitaria e assentaria-se no trono de Deus para todo sempre.
Com isso, o Espírito Santo que foi derramado foi um Espírito Santo de graça e de súplicas, que os fez perceber os seus pecados e confessá-los, deixá-los e serem salvos. Ou seja, o derramamento do Espírito não era para sinais miraculosos, o derramamento do Espírito é para salvação, para o arrependimento de pecados. É isso que o Espírito Santo faz. Assim diz a palavra, que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o Espírito Santo é para a nossa salvação. Sendo assim, irmãos, ainda que nós não tenhamos matado o nosso Senhor como eles, por causa dos nossos pecados, o Senhor Jesus Cristo foi para aquela cruz. E agora nós vamos silenciosamente confessar os nossos pecados, implorando a Deus perdão por eles, implorando que Deus tenha misericórdia de nós que somos pobres pecadores. E depois de alguns instantes eu peço ao nosso irmão Felipe que nos eleve a Deus numa oração de confissão por todos nós. Oremos silenciosamente. Amém. Vamos louvar a Deus por derramar o seu Santo Espírito. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36. Nós vamos ler do verso 16 ao 38 de maneira alternada. Ezequiel 36, 16 a 38, leitura alternada desse trecho. Ezequiel 36, 16 a 38. Vamos ler de maneira alternada. Diz assim: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo:
Derramarei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Enxergando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia: são estes o povo do Senhor? Porém tiveram de sair da terra dele. Dize, portanto, à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados, e todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentre vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos livrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós, fique bem entendido que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam limpadas as casas e sejam edificados os lugares desertos. Lavrar-se-á a terra deserta, em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passam. Então as nações que tiverem restado ao redor de vós saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Assim diz o Senhor Deus: ainda nisso permitirei que seja eu santificado e a casa de Israel, e multiplique eu os homens como um rebanho. Como um rebanho de santos, o rebanho de Jerusalém nas suas festas fixas. Assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens e saberão que eu sou o Senhor. Promessa de restauração de Israel que se cumpre em parte no livro que nós estamos estudando, de Zacarias, mas se cumpre plenamente na igreja, em que o Espírito Santo seria derramado para o arrependimento de pecados. Teremos nojo de nós mesmos, teremos vergonha dos nossos caminhos longe do Senhor. Graças a Deus pelo Espírito Santo que nos convence do pecado. Vamos nos colocar de pé e cantar a uma só voz o hino 269, Seja Bendito o Cordeiro, e aqueles que vieram preparados poderão lançar dízimos e ofertas no gasofilácio. Cantemos. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito
seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. Há quem mais alvo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sem nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Seu Zé Claro, por favor, nos eleve a Deus na oração de gratidão. Maravilhoso e poderoso Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, Senhor Deus, porque somente tu é digno de glória e de honra. Muito obrigado, Senhor Deus, por ter dado o privilégio de estar aqui te cultuando, Senhor Deus. Nossos corações, Senhor Deus, se abram cada vez mais para que o Senhor possa fazer morada em nossos filhos. Nos dê, Senhor Deus, ouvido, coração aberto para ouvir a sua palavra, para que possamos também colocá-la em prática a cada instante. Nós te louvamos, nós te bendizemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus assentar, queridos irmãos. Vamos passar a pregação da palavra. Eu os convido a abrir as escrituras no livro do profeta Zacarias, capítulo 12, verso 10 a 14. Zacarias 12, 10 a 14. Zacarias,
É o penúltimo livro do Antigo Testamento. Quem tiver com dificuldade, a maneira fácil de achar é achar o primeiro livro do Novo Testamento, que é Mateus. Voltar algumas páginas, você acha Malaquias, mais algumas você acha Zacarias, que é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Zacarias, capítulo 12, verso 10 a 14. Eu farei a leitura deste capítulo e peço aos irmãos que escutem com muita atenção. Diz assim: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimom no vale de Megido. A terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, e suas famílias à parte, a família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte, a família dos Simeitas à parte, e suas mulheres à parte, todas as mais famílias, cada família à parte, e suas mulheres à parte. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, santo é o Senhor, nós bendizemos o Teu nome, louvamos, ó Senhor, pela palavra inspirada do Senhor. A Bíblia, ó Deus, é a maneira que o Senhor fala conosco aos nossos corações. Ela é a palavra de Jesus. Paulo disse que ela é inspirada. Pedro disse que os profetas falaram movidos pelo Espírito de Cristo. Portanto, ao ler as Escrituras, debruçados nelas, nós estamos ouvindo a voz de Jesus. Isso é maravilhoso. Ainda que Ele esteja no céu, Ele fala conosco pela palavra que está na terra. O Senhor é bendito por causa disso. Mas, ó Deus, como a palavra do Senhor é espiritual e nós somos pecadores, muitas vezes, ó Deus, com os olhos obscurecidos pelos nossos pecados, peço que o Senhor abra o nosso entendimento nessa noite e derrama o Espírito do Senhor nas nossas vidas para que entendamos a palavra do Senhor. Paulo disse que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, Senhor. Por isso nós queremos do Teu Espírito para aprender da palavra. Muitos hoje têm desejado o Teu Espírito para coisas que não são lícitas, como aquele Simão mágico que quis comprar o Espírito Santo, ganhá-lo para ganhar dinheiro com ele, como muitos pastores e igrejas têm feito. Nosso desejo não é esse. Nosso desejo é o Teu Espírito para aprender da palavra. Ele é o nosso preceptor interno, o professor excelso. Por isso, fale conosco por meio do Teu Espírito. E Deus, ao falar conosco, nos leve a receber graça do Senhor, uma graça que não merecemos, e nos leve às súplicas, ó Deus, ao pedido de graça, de misericórdia, porque nós somos pecadores. Ó Deus, e mais do que todas essas coisas, que não são de somenos importância, que o Teu nome seja glorificado. A pregação da palavra é em primeiro lugar para a glória do Seu nome. Que não seja para a minha glória, nem para a glória dos meus irmãos, nem para a glória dessa igreja ou para qualquer outra igreja, mas que seja para a glória do Senhor e Salvador das nossas almas, Jesus Cristo. E na verdade, ó Deus, nós oramos no nome dEle, para louvor da Tua glória. Amém. Queridos irmãos, como nós temos alguns aqui hoje que não estão acompanhando essa exposição verso por verso de Zacarias, convém-me dar o contexto para que eles consigam entender bem o que está acontecendo aqui. Este livro de Zacarias, ele foi escrito por volta de 520 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. O povo de Deus acabara de passar 70 anos na Babilônia por conta dos seus pecados. Nós lemos isso aqui no texto de Ezequiel 36, ou seja, Deus espalhou o seu povo para as nações porque eles haviam pecado, haviam adorado os falsos deuses, haviam vivido uma vida promíscua, cheia de pecados, e Deus os puniu assim. No entanto, depois de 70 anos,
segundo a promessa de Deus dada pelo profeta Jeremias, o povo volta para essa terra. No entanto, volta um povo fraco, não só no sentido político e financeiro, mas também no sentido espiritual. E Deus se faz servido levantar 2 profetas naquele tempo, um chamado Ageu. Ageu chama aquele povo a viver em torno do templo. O templo precisava ser reconstruído para a adoração voltar. O que Ageu estava ensinando em suma, então, era viver buscando o reino em primeiro lugar. E Deus levanta esse profeta chamado Zacarias, que nós estamos expondo o livro, um profeta que prega o arrependimento de pecados. Aquele povo deveria arrepender-se dos seus pecados, ter uma vida santificada. No entanto, esse livro de Zacarias, diferentemente do livro de Ageu, ele é um livro basicamente apocalíptico. Os irmãos estão familiarizados com o livro de Apocalipse na Bíblia. Ele funciona como um livro de Apocalipse no Antigo Testamento. Portanto, nós estamos vendo que esse livro, ele trabalha muito com figuras, com símbolos, e não com o literalismo, ou seja, as coisas não são literais aqui. E é assim que devemos interpretar o livro. Sobretudo nesses capítulos de 12 a 14, que nós estamos nesta seção do livro, que é a seção mais apocalíptica do livro, em que o profeta trata de algumas temáticas que não eram para acontecer nos seus dias. A primeira temática, como nós já estamos aprendendo aqui, é algo que o Novo Testamento identifica como o dia do Senhor, e o Antigo Testamento chama de dia do Senhor, ou a expressão naquele dia. Essa expressão apontava para 2 realidades históricas. Primeiro, a morte de Cristo, que seria o dia do Senhor decisivo para a salvação do seu povo, e a volta de Jesus Cristo. Ou seja, o dia do Senhor trata de 2 eventos específicos: a morte de Jesus e a volta de Jesus. E, sobretudo, o foco agora no livro está não em Jerusalém no sentido físico, mas na Jerusalém que representa a igreja de Deus. No Novo Testamento, por exemplo, em Apocalipse 21, nós vemos que há uma nova Jerusalém descendo do céu, que é identificada como a noiva do Cordeiro. A noiva do Cordeiro é a igreja. Então, Jerusalém nesse livro aqui agora não é a Jerusalém física, mas é a igreja de Deus representada pela cidade. E neste capítulo 12 nós vimos que Deus estava prometendo alguma coisa para a sua igreja. No verso 1 ao 9, que era um grande poema que nós expusemos aqui durante 4 semanas, nós vimos que Deus, ele salvaria o seu povo num trabalho que seria tão parecido com a criação do mundo. Deus protegeria o seu povo no meio dos inimigos desse mundo. Deus daria um fortalecimento para aquele povo, para que ele fosse um povo heróico, um povo guerreiro. Ou seja, Deus usaria aquele povo como instrumento de batalha, de vitória em relação ao mundo, a Satanás, a esta era maligna. E por fim, nós vimos que o versículo 9 termina no juízo final, ou seja, na volta de Cristo, em que Cristo julgaria todas as pessoas que não aceitassem a mensagem do Evangelho, que não se rendessem ao senhorio dele, e por fim as lançaria no juízo eterno. Agora nós temos uma nova sessão aqui no capítulo 12, que vai tratar de um momento antes do juízo eterno, que é o dia do Senhor anterior a isso, que é a morte de Jesus. Então este capítulo 12, verso 10 a 14, ele apresenta para nós uma ideia principal, que é a seguinte: a morte do Messias e o derramar do Espírito trazem salvação em arrependimento de pecados para os eleitos de Deus. O que o profeta quer nos ensinar é: a realidade da salvação, ela depende da morte do Messias, do derramar do Espírito de Deus, mas também do arrependimento de pecados de cada um daqueles que são chamados a crer em Jesus Cristo. Vamos ver essas verdades espalhadas nesses versículos aqui. O primeiro ponto do nosso sermão aqui hoje, eu vou tratar o verso 10, só que a segunda parte dele, que é: derramarei o Espírito da graça, de súplicas olharão para aquele que traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito. Esse verso, essa parte, ele traz algo chocante: o Deus que é morto na batalha. Na semana passada, como eu disse, nós vimos que o verso 9 termina na batalha final
entre Deus e os seus inimigos. Deus é descrito como derrotando Satanás, a morte, os ímpios, trazendo a vitória final para o seu povo. Mas antes dessa vitória final, há uma grande batalha que Deus tem que lutar, mas uma batalha que traz um custo enorme para Deus, um custo maior do que aquele que a gente pode pensar. Ao olhar para esse verso, nós vemos que alguém aqui foi traspassado. Isso para nós é um choque. Diz o verso: eles olharão para mim que foi ou que fui traspassado. Isso é uma descrição poética da espada atingindo a Deus, um sopro de morte lançado sobre Deus. Literalmente o profeta está nos ensinando: Deus foi morto na batalha. Só que, queridos irmãos, isso é difícil de nós imaginarmos. Por quê? Em primeiro lugar, há aqui duas realidades em uma, nesta verdade que Deus é morto na batalha. Em primeiro lugar, a expressão foi traspassado, ela era corriqueira para aqueles dias, para indicar feridas que são feitas pelos pecados. Então, Deus estava confrontando o seu povo em primeiro lugar, antes de levar os olhos dele no futuro para essa batalha decisiva, para o relacionamento que eles tinham com ele no presente e tiveram no passado. O que Deus está fazendo aqui é uma denúncia formal do seu povo em relação ao seu caráter, o seu comportamento em relação a Deus. O que Deus está chamando a atenção aqui em primeiro lugar é que o seu povo era um povo costumeiro em trair a Deus naquele relacionamento. A igreja aqui do Antigo Testamento deveria entender que ela costumeiramente traspassava a Deus pelo seu comportamento aleivoso, pecaminoso, seu comportamento impudente, o seu comportamento de buscar em ídolos aquilo que somente Deus podia dar. O que Deus estava mostrando aqui ao seu povo é que nós não somos tão fiéis a Deus como deveríamos ser. Pelo contrário, provocamos a Deus constantemente pelos nossos pecados, pela nossa falta de fé. Paulo identifica essa mesma realidade, falando de maneira diferente, no Novo Testamento, dizendo que nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos negar essa realidade. Ainda que sejamos salvos, ainda que sejamos pessoas novas por causa do novo nascimento que Deus nos dá, ainda assim nós temos comportamentos pecaminosos e constantemente desobedecemos a Deus, constantemente torcemos a palavra de Deus e não a chegamos a ela para cumprir os seus mandamentos. Aqui Deus, em primeiro lugar, antes de mostrar a solução para o pecado, Ele está mostrando o pecado. Ele está mostrando que a nossa fidelidade não é aquilo que achamos que ela é. Geralmente nós temos uma opinião elevada sobre a nossa religiosidade. Nós nos achamos bons religiosos, piedosos, e esse é o costume humano. Esse é o costume que Jesus, durante todo o seu ministério, por exemplo, teve que combater nos judeus. Você deve se lembrar que certa vez um jovem rico achegou-se diante de Jesus e perguntou para Jesus: o que eu posso fazer para ganhar a vida eterna? Veja a empáfia daquela pessoa acreditando que a vida eterna pode ser conquistada por nós. Isso é orgulho, isso é pretensão em relação à nossa religiosidade, porque a Bíblia em nenhum lugar diz que nós nos salvamos, nós conquistamos nossa vida eterna, nós pagamos o preço do nosso pecado. Isso é antibíblico. E Jesus combateu o pecado daquele homem mostrando o coraçãozinho dele. Você se acha bom? Você cumpre os mandamentos? E ele diz: cumpro. Então vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Jesus estava mostrando que o primeiro mandamento, que era amar a Deus, ele não cumpria. Que ele amava muito mais as riquezas e as coisas que ele tinha do que a Deus. Mas ele se achava o melhor religiosidade. E assim somos hoje. Nos achamos melhores. Achamos que a nossa religiosidade está na crista da onda, que somos bons, que oramos o suficiente, que lemos o suficiente, que disciplinamos nossos filhos com eficiência, que achamos que estamos cumprindo a lei de Deus, mas isso não é verdade. Então a primeira coisa que Deus faz, Ele nos mostra o pecado. E por que Deus faz isso, irmãos? Porque esse é o princípio do Evangelho.
O evangelho dos nossos dias é um evangelho mentiroso. As pessoas saem na rua hoje e falam assim: Jesus te ama, mas elas estão mentindo para as pessoas, porque jamais você pode dizer que Jesus ama uma pessoa, uma vez que o amor é eletivo e para salvação, sem mostrar para ela antes o pecado. Jesus ama pecadores para salvá-los, para que eles entendam seus pecados, convertam-se dos seus pecados e vivam. Jesus não ama pecadores para lançá-los no inferno. Esse evangelho é um evangelho mentiroso, é um evangelho que passa a mão no ego do homem e que mostra um homem bonzinho, um homem que jamais é bonzinho, um homem que é descrito nas Escrituras como pecaminoso, que tem o seu coração tortuoso, que, como nós vimos aqui em Ezequiel, os nossos caminhos são como a menstruação da mulher. Engraçado, figura repetida, né? Porque Isaías 64:6 também disse a mesma coisa: as obras suas são como trapo de imundícia, ou seja, como o absorvente feminino. A figura da Bíblia é: vocês são pecadores, vocês não são santos, vocês não são bonzinhos, vocês não merecem a salvação. E Deus faz isso aqui, para que depois Ele nos mostre qual é a solução para isso. Já que nós não podemos nos salvar, não podemos preparar nossa salvação, já que estamos mortos em delitos e pecados, já que entristecemos a Deus todos os dias, já que vivemos diante dEle como que lançando cusparadas nele, por nossos pecados e rebeldia e orgulho, agora Ele vai mostrar a solução. Qual é a solução? Vocês vão olhar para mim, que fui traspassado. Infelizmente a nossa tradução não é feliz. O verso aqui não está como o português. O português é como se o profeta estivesse falando de Jesus que foi traspassado. Mas a tradução do hebraico é literalmente: vocês vão olhar para mim que fui traspassado. Ou seja, aquele que morreu é quem está falando. Aquele que foi morto é quem está falando. E quem foi morto aqui, veja, Deus está falando na boca do profeta, é o próprio Deus. E por que as pessoas traduzem esse verso errado? Porque elas têm um entendimento correto que Deus não pode morrer. E de fato é verdade, Deus não pode morrer na sua natureza divina. No entanto, o Senhor Jesus Cristo, que é Deus, Ele também é um Deus homem. João disse que Ele é o Verbo eterno, mas Ele é o Verbo eterno que se fez carne. E na natureza humana de Jesus, ou seja, na figura do mediador que Ele é, o único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, Ele pode morrer, e de fato Ele morreu. Portanto, quem morreu naquela cruz foi Deus, mas na sua natureza humana. A morte de Jesus é a morte de Deus, mas a morte não da natureza divina de Deus, mas a morte da natureza do Deus homem, verdadeiro Deus, mas verdadeiro homem. E isso era necessário, porque se Ele não fosse homem para morrer por nós, não haveria salvação, uma vez que o perdão de pecados se dá pelo derramamento de sangue, e touros e bodes jamais poderiam perdoar pecados, uma vez que eles não têm o mesmo valor intrínseco no ser humano. Era necessário que um homem perfeito morresse, Jesus Cristo, Deus homem. Por isso, queridos irmãos, Paulo disse aos presbíteros de Éfeso, em Atos 20, que Deus derramou o seu sangue, o sangue de Deus comprou a igreja. Veja, Paulo estava aludindo à natureza humana do Deus verdadeiro, a segunda pessoa da Trindade, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para que você perceba que essa interpretação é correta, em João 19:37, o apóstolo João, ao ver que Jesus foi morto e traspassado por uma lança, ele diz: e outra vez diz a Escritura, eles verão a quem traspassaram. Ou seja, o que João estava nos ensinando ali, ao relatar esta passagem, era o quê? Que a morte de Jesus e o seu perfurar do lado estavam cumprindo esse texto de Zacarias ao qual estamos expondo. Ou seja, o Deus que morre na cruz, o Senhor Jesus. Mas antes de aplicar isso a nós temos aqui que aplicar anteriormente uma doutrina muito importante. Se Jesus está falando o seguinte: eu fui traspassado, eles vão olhar para mim, quem está falando no texto não é simplesmente o profeta, mas é o próprio Cristo falando no texto.
Por isso nós entendemos, queridos irmãos, e lendo 2 Timóteo 3, 16 e 17, e lendo 1 Pedro 1, 21, 1 Pedro 3, 19 e 20, o que? Quem fala no Antigo Testamento? É o próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso, algumas pessoas, de maneira tão esdrúxula, dizem: não, nós não precisamos do Antigo Testamento, nós precisamos do Novo, porque novo nós vemos Jesus. Elas se enganam, porque quem fala a partir do Antigo Testamento, como cita Pedro e Paulo, é o próprio Cristo. A palavra de Cristo está no Antigo Testamento. É Cristo quem está pregando ali no Antigo Testamento. É o Espírito de Cristo que está nos profetas que está falando. Isso significa o quê? Toda a Escritura tem o mesmo peso profético. Toda ela é inspirada e útil para nós. E eu digo isso porque algumas pessoas são engraçadinhas e elas dizem o seguinte: você cita um texto bíblico e elas falam o seguinte: vamos ver o que Jesus está falando. Ao falar isso, elas não percebem que elas estão automaticamente colocando maior peso às palavras registradas de Jesus do que, por exemplo, as palavras de Zacarias ou Moisés. Mas ao fazer isso, elas não entendem a Bíblia. Porque quem falou por meio de Zacarias? Jesus. Quem falou por meio de Moisés? Jesus. Quem que está falando no Novo Testamento por meio de Paulo? Jesus. As palavras registradas de Jesus são as palavras de Jesus. Toda a Bíblia é a palavra de Jesus. Isso significa o quê? Não tem um texto na Bíblia que seja mais autoritativo do que outro. Toda a Bíblia tem o seu igual valor e autoridade. Ou seja, nós não podemos apelar para a fala de Jesus, ou de Paulo, ou de qualquer outra, colocando a Bíblia contra a Bíblia. Ou a Bíblia é perfeita e a Bíblia interpreta a própria Bíblia e ela não pode ter contradições, ou ela não é a palavra de Deus. Veja a consequência lógica de tudo isso. E aqui, o nosso Senhor estava falando para aquele povo, porque nós já vimos, Ele é o Deus que esteve sempre presente com aquele povo, o anjo da aliança que andou com eles e estava com eles em todo o tempo. O Senhor da igreja então está nos ensinando o seguinte: era necessário que Ele morresse para perdoar os nossos pecados, e era necessário que Ele morresse, e aí pasmem, pela mão do seu povo. O sopro de morte, a espada afiada, não é embanhada ou desembanhada e usada pelos ímpios, mas é pelo próprio povo de Deus. Pedro diz o seguinte em Atos 2, 23: varões israelitas, atendei essas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou dentre vós, como vós mesmos sabeis, sendo ele entregue pelo determinado desígnio e presciência por Deus, vós o matastes. O que Pedro está falando é: vocês que são povo de Deus, vocês mataram Jesus. Era uma acusação seríssima, que o povo de Deus, que tanto esperava o Messias e a salvação, eles mesmos mataram o Salvador, preferindo um assassino em lugar do doador da vida. Eles mesmos disseram: nós não temos outro rei a não ser César. Sabe o que isso mostra para nós? A natureza humana pecaminosa. A natureza humana pecaminosa odeia a Deus ao invés de amá-lo. O amor de Deus é tão grandioso, mas o ser humano faz questão de odiar a Deus. A natureza humana rejeita a Deus, a não ser que Deus transforme essa natureza. O nosso coraçãozinho já nasce um coraçãozinho rebelde, cheio de pecados, cheio de ódio a Deus. Por isso, o reformador Martinho Lutero disse, perguntaram para ele: antes da sua conversão você amava a Deus? Ele disse: não, por vezes eu o odiava. E essa é a realidade de todo ser humano sem o Senhor Jesus Cristo: odeia a Deus, ainda que ele não diga isso, mas esta é a verdade, porque ele não obedece a Deus, não se humilha diante de Deus. Então ele ama a si mesmo mais do que ele ama a Deus. E quando nós amamos a nós mesmos mais do que amamos a Deus, isso significa uma coisa para Deus: ódio. Nós odiamos a Deus. E veja que isso é provado pelo próprio povo de Deus, que matou o Deus encarnado. Eu vou exemplificar isso para você. Imagine que você sonhe, e
em ter um filho. Longo tempo você sonha ter um filho. Mas quando você tem esse filho te dá trabalho, não é? Por quê? Porque ele vai roubar suas noites de sono. O tempo com o maridão e com a esposa vai diminuir consideravelmente. As suas finanças vão ter que agora ser destinadas para outras coisas. Ou seja, o seu filho está atrapalhando o seu estilo de vida. E você então é tomado de raiva e o mata. Isso é sensato? Mas foi isso que eles fizeram com Jesus. Esperaram Jesus durante tanto tempo, e quando chegou o filho da igreja, tão precioso, tão amado, Jesus começa a apontar para os pecados deles. Vocês são hipócritas, vocês são idólatras, vocês são adúlteros, vocês são filhos do diabo. E o que eles fazem com Jesus? Matam o filho querido. E é isso que está acontecendo aqui. Mas veja o grande amor de Deus diante de tudo isso. Porque esse filho querido, ele sabia que ele ia morrer. E ele tomou para si uma natureza menor do que a natureza divina que ele tinha. Viveu debaixo da lei de Deus, sofreu durante toda a sua vida, foi tentado por uma criatura, foi achincalhado pelo seu povo, cuspido, tomou o cálice da ira de Deus para nos salvar, para salvar inimigos. E é assim que a Bíblia descreve. Para você não achar que eu estou exagerando em falar que Deus era o nosso inimigo e nós éramos inimigo de Deus, para você não cair na esparrela desse falso evangelho, dessas falsas igrejas, olha o que diz a Bíblia. Escute com atenção e você vai ver. Porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Olha, ele não morreu por gente bonzinha, morreu pelo ímpio. Dificilmente alguém morreria por um justo. Ou seja, ninguém precisa de morrer por um justo. Alguém precisa receber uma penalidade de quem não é condenado? Não, é isso que Paulo está falando. Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Então pode ser que eu queira morrer por alguém que é bom, mas não tem ninguém bom. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Estávamos debaixo da ira de Deus. Porque se nós, quando inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Sabe o que Paulo está falando? Quando você era um ímpio, você era inimigo de Deus e Deus era seu inimigo. É muito contrário do que você ouve por aí. Deus é o pai de todo mundo, Deus ama todo mundo. Não, está falando aqui ao contrário. Deus está virado conosco e Deus era o nosso inimigo e nós éramos o inimigo dele. Mas é por esses inimigos que ele diz: Jesus morre para nos dar o que não merecíamos, que é a salvação. Jesus morre para nos livrar do verdadeiro inimigo das nossas almas, que é o nosso pecado, Satanás. Ele morre por um amor que nós não merecemos, e tudo isso para a glória de Deus, para que a glória da salvação não seja humana, para a glória da salvação seja toda de Deus. E Deus aqui, irmãos, morre através do seu Filho, numa morte vexatória e numa morte ignominiosa. Deus é tão brilhante e maravilhoso, que ele morre, ou seja, o seu Filho morre, veja, de uma maneira que parece que ele está perdendo a batalha, mas ele está vencendo a batalha. E veja, queridos irmãos, que esse sempre foi o plano de Deus. No nosso texto, nós vimos que ele falou: eles verão quem traspassaram, ou seja, o verbo está no passado. Sempre que a morte de Cristo era predita, ela era dita no passado, no Antigo Testamento. E aí você fica perguntando, por que a morte de Cristo, que era no futuro, era predita no passado? E não é só lá no Antigo Testamento que isso acontecia. Em Apocalipse 13, 8, a primeira parte aqui não nos interessa, mas eu vou ler o versículo todo. E adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Primeira parte aqui está falando da adoração a Satanás desse mundo. Esse Cordeiro, diz João, que foi morto desde antes da fundação do mundo. Por que Deus fala da morte do seu Filho, que aconteceria no futuro, usando os verbos no passado? Você já se perguntou isso?
Por quê, queridos irmãos? Como nós lemos aqui em Atos, foi pela presciência de Deus, pelo decreto de Deus, que o Filho de Deus morreu. Significa que desde a eternidade, antes que houvesse homem, antes que houvesse qualquer criação, antes que qualquer pecado acontecesse, Deus já tinha planejado a morte do seu Filho. E eu vou ler aqui Isaías 53, 8 a 10, que vai provar a isso. Veja que os verbos mais uma vez estão no passado. Por juízo o opressor foi arrebatado, passado. De sua linhagem, quem dela cogitou? Porque foi cortado, passado, da terra dos viventes. Por causa da transgressão do seu povo, foi ele ferido, passado. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, de novo, passado. Mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, passado. Fazendo-o enfermar, passado. Agora no futuro, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a posteridade, prolongará os seus dias, a vontade do Senhor vai prosperar nas suas mãos. Por que Deus faz assim? Porque a morte de Cristo era certa. Ele tinha que morrer para pecadores. A aparente derrota era a vitória. Deus havia planejado desde a eternidade a morte de Cristo para a nossa salvação. Então a primeira coisa que aprendemos é: a morte do Messias é que traz salvação. Sem o Messias morrer, não há salvação, porque não há perdão de pecados. E a segunda coisa que aprendemos, no verso 10a e o verso 11, que é o nosso segundo ponto, é que essa salvação precisa também do derramar do Espírito de Deus. Se o filho é morto na batalha, qual é a atitude de Deus? Se o seu filho fosse morto pelos seus inimigos, o que você faria? Você daria para eles o maior presente? Você sai ali com seu filhinho andando na rua e vem um assaltante e dá nele um tiro na cabeça na sua frente. Aí você vai lá na cadeia e dá toda a sua fortuna para ele. Você faria isso? É óbvio que não. Mas é isso que Deus vai fazer. Por que você não faria? Porque você é um pecador sem um plano. Mas Deus não é um pecador sem um plano. Deus vai usar até mesmo a maldade humana para a nossa salvação. Por isso ele diz: derramarei o espírito de graça e súplicas. E isso é um choque, porque quando a gente está lendo, o Filho de Deus vai morrer, o próprio Deus vai morrer, mas diante disso, Deus vai nos dar a maior dádiva de todas, o Espírito Santo. E ele diz: eu derramarei o meu Espírito, que inclui aqui, meus irmãos, tudo aquilo que é de bom no sentido espiritual, todos os dons espirituais que nós precisamos para a nossa salvação: justificação, regeneração, santificação, adoção, tudo que é necessário para a nossa salvação seria dado pelo Espírito, pelo derramar do Espírito da graça. Mas veja, é o Espírito da graça. Isso significa o quê? Nós não merecemos o Espírito Santo de Deus. Este é um dom completamente imerecido do soberano Deus para os pecadores, um dom para a salvação. A única coisa que como pecadores merecemos, meus irmãos, é a morte eterna. A promessa de Deus é derramar o Espírito para pecadores que não merecem a salvação. Hoje é muito comum as pessoas se enganarem pensando que nós merecemos coisas boas de Deus. Às vezes acontece isso, né? Uma pessoa passa no vestibular, compra um carro, progride no emprego e você fala assim: você merecia isso? Não, querido, a única coisa que o ser humano pecador merece é o inferno. Por quê? O salário do pecado é morte. O salário do pecado não é vida eterna. O salário do pecado não é coisas boas na vida. O salário do pecado é morte. É assim que a Bíblia diz. A Bíblia nos descreve como filhos da ira, como seguidores natos de Satanás. Você acha que pessoas assim merecem coisas boas? Merecem o céu? Merecem uma promoção no emprego? Não. Mas Deus é tão maravilhoso, tão bendito, tão santo,
que Ele escolheu pessoas para salvação e lhes dá a graça, lhes dá dons imerecidos, lhes dá o que eles precisam e não o que eles merecem. Deus lhes dá o seu Santo Espírito para a salvação. A promessa de Deus no Antigo Testamento não era só a morte de Cristo, mas era aquilo que era necessário também para a salvação que acompanha a morte de Cristo, a dádiva do Espírito Santo. Por isso Ezequiel 36 diz: aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, dos seus ídolos eu vou purificar, ou seja, eu vou tirar os ídolos do coração de vocês. Dar-vos-ei coração novo. Coração do homem é pedregoso, um coração idólatra, um coração cheio de pecados, mas ele diz: eu vou dar um coração novo para vocês, eu vou dar um espírito novo para vocês, ou seja, eu vou dar uma nova vida, um novo princípio de vida, um novo comportamento para vocês. Eu vou tirar o coração de pedra, eu vou dar um coração de carne, eu vou dar para vocês o meu espírito. Para quê? Qual a finalidade? Andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observei. Ou seja, o meu espírito vai ser para santificar vocês, mas também vai dar força para vocês viverem a palavra. Joel 2 diz sobre os servos, até sobre eles eu vou derramar o meu espírito naqueles dias. Sem merecimento algum, Deus dá o espírito ao povo que matou seu filho. Um povo que não merece nada de bom, Ele dá o melhor e o maior dom de todos, o Espírito Santo da promessa. Além das pessoas acreditarem que elas merecem coisas boas, há algumas pessoas ainda que acreditam que merecem o Espírito Santo. Por isso nós vemos igrejas hoje que são totalmente contrárias da palavra, reuniões de buscar o Espírito Santo. Eu não sei que Bíblia que essas pessoas estão lendo, porque João 3, verso 8, quando Jesus fala do Espírito Santo para a salvação de pessoas, ele diz o seguinte: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Sabe o que Jesus estava ensinando para Nicodemos? O que essas pessoas hoje deveriam aprender. Elas estão aí tentando manipular e ganhar o Espírito para ganhar dinheiro. Só que João disse para Nicodemos, ou Jesus disse para Nicodemos e João registrou: ô Nicodemos, você precisa de um novo coração. Só que esse novo coração não vem de você, esse novo coração é de um nascimento novo, e esse novo nascimento vem do Espírito de Deus, que sopra onde quer. Sabe o que Jesus está ensinando? O Espírito Santo salva quem quer, ele é derramado aonde ele quer, onde Deus quer. O que ele está ensinando aqui é a soberania de Deus sobre o Espírito Santo, ou seja, nenhum ser humano pecador, miserável nesse mundo pode tomar o Espírito Santo para si mesmo, ou merecer o Espírito Santo. Não depende do homem, depende da promessa da vontade de Deus, depende da graça salvadora de Deus. E tudo isso por quê? Porque o Espírito Santo aplica a graça e a salvação que Jesus comprou naquela cruz para as nossas vidas. Eu vou exemplificar isso de maneira simples, e é por isso que o profeta chama o Espírito de Espírito da graça, porque ele é o carregador da graça divina que Jesus comprou para o ser humano pecador. Imagine que você precise, para fazer os seus negócios do dia a dia, comprar um produto importado. Então você entra lá no site, das importadoras, Shopee, por aí vai, e seleciona o produto. Esse produto está lá, ele foi comprado, mas isso adianta na sua vida? Não. Até ele chegar na sua casa e você poder usar o produto, ou na sua loja e você vender o produto, não adianta nada. Depende de alguém tirar aquele produto de lá e trazer na sua casa. A salvação em relação a Cristo é a mesma coisa. Cristo comprou a nossa salvação naquela cruz, primeiro passo. Mas se o Espírito Santo não trouxer aquilo para dentro das nossas vidas, não adianta nada. E é por isso que muitas pessoas não são salvas,
Por isso que muitas pessoas não recebem a graça de Deus, porque o Espírito Santo ele vai soprar onde Ele quer e sobre os eleitos de Deus, sobre aqueles que Deus comprou com o sangue de Jesus, mas que também Deus dá a eles o Espírito Santo da promessa, o Espírito da graça. E é assim que a teologia reformada entende. Os símbolos dos puritanos dizem o seguinte: como que nos aplica o Espírito Santo à redenção adquirida por Cristo? Ou seja, quem que é o Redentor? Quem que aplica isso? O Espírito. O Espírito nos aplica a redenção adquirida por Cristo, operando em nós fé, unindo-nos a Cristo na nossa vocação eficaz. Ou seja, o Espírito Santo é o Espírito da graça, porque ele nos dá fé, uma fé que não é nossa, como diz Paulo em Efésios 2:8, é dom de Deus. Nenhum ser humano pode ter fé, nenhum ser humano pode gerar isso em si mesmo. Quem tem fé são os verdadeiros crentes. O que os ímpios têm é vã presunção e pensamento positivo. É daquela coisa que você vê nas igrejas: vai que vai dar certo, vai que vai dar certo, vai dar certinho para o inferno, vai acertar com o inferno, certinho, vai chegar lá. Fé não é isso. Fé envolve conhecimento de Jesus, segundo as Escrituras. O primeiro aspecto da fé é conhecer a Jesus. Nenhuma pessoa tem fé sem conhecer o Cristo da Bíblia. Porque, afinal, imagine que você seja salvo sem essa fé verdadeira, e você chegue no céu, e você chega assim e pergunta: onde é que eu estou? Você está no céu. Mas como é que eu vim parar aqui? Jesus te salvou. Olha, quem que é Jesus? Faz sentido isso? Então o que essas pessoas têm não é verdadeira fé. A segunda coisa da fé é: a fé é verdadeira quando ela assente a verdade das Escrituras, ou seja, ela sabe que a verdade das Escrituras são verdadeiras, que a Bíblia é de fato a palavra de Deus, e ela diz toda a verdade para a nossa salvação. Não são homens, não são pastores, não são profetas, não são adivinhos, é a palavra de Deus. Pedro diz: vocês foram regenerados pela palavra de Deus. E a terceira coisa da fé é uma confiança plena, única e verdadeira em Jesus, não no homem. Se você confia um pinguinho da sua salvação ao que você faz, você está indo para o inferno, porque a verdadeira fé não tem espaço para confiança no ser humano. Então o Espírito dá fé, e ele faz isso na vocação eficaz, ou seja, quando nós ouvimos a palavra e nós então entendemos que nós somos pecadores, miseráveis, merecemos o inferno, e nós entendemos que Cristo é o único objeto da fé e o único digno de confiança para a fé, e nós então, todo orgulho, todo traje de injustiça é tirado de nós, e nós agora somos limpos e confiamos somente em Cristo. O Espírito da graça é isso. E esse Espírito da graça, ele é visto nas nossas vidas através da segunda parte aí. Ele é o Espírito de súplicas. Onde há uma fé verdadeira, há o dever da oração. Note que onde o Espírito é dado, ele é dado com graça. Onde ele é dado com santificação. E onde ele é concedido com espírito de adoção, ele nos faz clamar a Deus como Pai único e verdadeiro. Veja, queridos irmãos, que isso é tão sério, que quando da conversão de Paulo, Ananias foi instado por Jesus Cristo a ir lá batizar aquele homem. E Ananias falou assim: você é doido? Aquele homem estava matando todo mundo. E o Senhor disse para ele uma única coisa: ele está orando. Ananias se calou e foi. Sabe por quê? Porque oração verdadeira, só verdadeiros crentes fazem. Isso que essas pessoas fazem aí, orando Pai Nosso, rezando Ave Maria, colocando Deus aí contra a parede, me dá isso que eu mereço, isso não é oração. A oração verdadeira, queridos irmãos, é uma oração natural que brota do Espírito Santo. E veja, para que você não pense aí rapidamente algo que não convém, é impossível que encontremos um homem vivo sem respiração, não é verdade? É impossível então encontrar um crente sem oração. A oração é a respiração do crente. A oração de verdade, queridos irmãos, é a mostra da vitalidade e da vida de um ser que foi gerado de novo. O Espírito é derramado com oração.
mudando a nossa inclinação das coisas dessa vida para nos dedicarmos às coisas espirituais, a verdadeira oração. E qual é a verdadeira oração? É a oração que coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Não foi assim que Jesus ensinou? Venha o teu reino. É a oração que diz para Deus: seja feita a tua vontade, não a minha. Não é essa oração: Deus, me dá um carro, essa é a minha vontade, se vira para me dar. Isso não é oração. É a oração que diz assim: eu sou pecador e eu consigo perdoar meus irmãos. É uma oração que diz assim: me dá o suficiente, o pão nosso de cada dia. Ele não falou o pão, a casa, o iate, o luxo. É o pão nosso de cada dia, é o sustento. A oração verdadeira é aquela que a gente não consegue nem levantar os olhinhos como o publicano, bate no peito e fala: sou pecador, não mereço estar na tua presença. A oração falsa é aquela que se enche de orgulho: não sou como esse, sou melhor do que eles. A oração verdadeira, e não só a oração, todas as práticas espirituais, se elas não pulsam na sua vida, você não é um crente de verdade. Você tem desejo de ler Bíblia? Não, está indo para o inferno. Você tem desejo de orar? Não, está indo para o inferno. Você tem desejo de vir à igreja cultuar no domingo? Não, está indo para o inferno. Por quê? A salvação vem com desejos santos. O Espírito é um espírito de súplica. Sabe o que é um espírito de súplica aqui? É um espírito que nos compunge a dizer: Deus, eu preciso de Ti mais do que tudo nessa vida. Como o salmista disse: a Tua graça é melhor do que a vida. E é um espírito que não fica levando a alegria idiota, como muitos têm ficado rodando na igreja hoje aí, igual retardado mental. Não, é a alegria que vem do Espírito, não é essa. A alegria do Espírito só vem depois da tristeza do Espírito. Ele diz aí: é pranto, é súplica. O derramamento do Espírito, antes de ter alegria, ele nos estimula a ver o pecado. É pranto, é choro. Ezequiel diz: vocês vão ter nojo de vocês. Você já teve nojo de você? Você não tem o Espírito Santo, então. Esse é o Espírito Santo. Um comentarista diz o seguinte: este pranto é fruto do Espírito da graça, uma evidência da graça na alma, da companhia do Espírito de súplica. Quando se expressa, nós temos sentimentos vivos operando no nosso coração. As nossas orações chegam às lágrimas. O efeito do Espírito é chorar pelo pecado. Por isso ele diz aí: é chorar pelo pecado. Por quê? Porque nós vemos o que nós fizemos. Ele diz: lamentarão por aquele que traspassaram. Ou seja, o Espírito de salvação, que vem com súplica pela graça, com choro pelo pecado, ele faz o quê? Ele faz isso nos levando a entristecer-se pelo pecado, quando nós olhamos para a cruz e entendemos o que é a cruz, que nosso Senhor morreu naquela cruz, que nós colocamos Jesus naquela cruz. Por isso que quando Atos vai descrever o derramamento do Espírito, ele descreve a primeira parte, e não é a parte mais importante, que é o dom de línguas, que eles ouvem as pessoas pregar no seu próprio idioma, diz o texto, não é labrachures como a gente tem visto por aí, é no próprio idioma deles. A parte mais importante não é o dom de línguas, a parte mais importante é o que acontece depois, é a pregação em que eles ouvem: vocês mataram Jesus, e aí diz o texto: ouvindo eles essas coisas, compungiu o coração. Olha o espírito de graça e de súplica. E eles perguntaram para os apóstolos: então o que a gente vai fazer? Nós estamos lascados, nós matamos Jesus. O que eu posso fazer? Eu matei ele. Eu matei Jesus. E aí Pedro diz: arrependam dos seus pecados. Arrependam. Cada um de vós arrependa. Cada um de vós. Olha como é importante. Cada um de vós.
Nós vamos ver que isso aqui está nesse texto. Então o derramamento do Espírito é o cumprimento desse texto. Naquele dia no Pentecostes, eles passaram a olhar para Jesus não como um nazareno que eles acharam que era um embusteiro, mas eles passaram a olhar para Jesus como um Salvador que morreu por eles. E isso não está restrito naquele tempo. Isso chega aos nossos dias e vai até o último dia quando Cristo voltar. Deus continua derramando o seu Espírito para a salvação. Por isso o autor inglês Gary Webb, ele diz o seguinte: conversão envolve reconhecer pelo Espírito de Deus nossa contribuição na morte de Cristo, graça para dizer que o pecado é meu, e se entristecer por isso, e buscar o perdão. Essa é a essência do arrependimento. O arrependimento verdadeiro, que Jesus tanto pregou, que João Batista tanto pregou, não é isso que as pessoas estão fazendo hoje, um remorsozinho pelo pecado. Arrependimento verdadeiro, segundo a teologia reformada, boa teologia, é uma graça salvadora, operada no coração do pecador pelo Espírito, pela palavra de Deus. O que acontece? Eles reconhecem e sentem não somente o perigo, mas a odiosidade dos pecados. Eles então apreendem a misericórdia de Deus. Arrependidos, o pecador se entristece pelo pecado, odeia o pecado, se volta unicamente para Deus. E aí a parte que está faltando em todos nós, né? Tensionando e esforçando-se a andar constantemente com Deus em todos os caminhos de obediência. Ou seja, lembre que em Ezequiel nós lemos: darei o Espírito para que vocês andem nos meus estatutos. Ou seja, o Espírito Santo está nas pessoas que obedecem a Jesus, não naqueles que dizem assim: eu sei que eu sou pecador, eu sei que Jesus morreu por mim, tá bom, agora mostra a parte da obediência. Não é salvo. Por quê? Ezequiel mesmo disse: o Espírito vai ser dado para a gente obedecer à palavra de Deus, vai gerar a gente a obediência. Aqueles que arrependem dos seus pecados, eles olham para aquele que traspassaram com tristeza, mas eles olham e falam assim: tá bom, Senhor, a partir de agora é obediência, obediência profunda. Eu sei, não vai ser perfeita, mas o meu alvo máximo é arrependimento. João Calvino disse sobre esse texto: é verdade que a conversão dos homens, quando ela acontece, eles reconhecem seriamente que eles estão em guerra com Deus, que Deus é o seu inimigo, e até que eles sejam reconciliados. Se um pecador não se colocar de uma maneira perante o tribunal de Deus, ele nunca é tocado pelo verdadeiro arrependimento. É necessário lembrar que Deus foi ofendido por nós, e que nós, tanto quanto podemos, o instigamos a nos destruir, na medida em que provocamos sua ira e vingança. É isso que esse texto ensina. Então, esse arrependimento, ele traz um grande pranto. Diz o texto aí, como a morte por um unigênito ou primogênito. Aqui Zacarias está citando Amós 8, que as pessoas matariam a Cristo e chorariam, lamentariam como um unigênito que morreu. Ou seja, o verdadeiro arrependimento veio por um sentimento terrível, como se você tivesse perdido o seu filho. Eu não quero que nenhum de nós perca os nossos filhinhos, mas imagine por breve instante o que é isso. Eu não vou nem imaginar aqui agora, porque eu vou chorar. Quando eu fico pensando que minha filha está sendo morta por alguém, ou alguma coisa está acontecendo dessa natureza com ela, eu choro, ainda que escondido, né? Homem não chora, né? Choro por filho único. O que isso ensina, irmãos? Você já chorou porque seu pecado foi lançado sobre Jesus? Está na hora de fazê-lo. E esse clamor, ele se estende pelo povo de Deus. O verso 11
diz que será um grande pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimom. Você que não é judeu, você não vai entender rapidamente o que o profeta está dizendo. Ele diz aqui, em primeiro lugar, que esse pranto vai ser um pranto grandioso em toda Jerusalém, ou seja, em todo o povo de Deus, como o pranto de Hadad e Rimom em Megido. O que aconteceu em Hadad e Rimom em Megido? A morte de Josias. Josias foi o último rei piedoso do povo de Deus, e ele morreu em Megido, que na Bíblia, lá no Novo Testamento, é chamado de Armagedon, Rameguido, é onde Cristo, teoricamente, no sentido figurado, vai lutar a batalha final. É lógico que não vai ser lá, é só usado aqui como uma descrição profética, ok? A ideia então é que do jeito que Josias morreu, e a nação olhou e falou assim: nós pecamos e lá se foi a nossa coroa, isso está em Lamentações 5:16, nós vamos fazer o mesmo por Cristo. Cristo é o nosso rei, os nossos pecados foram a causa da sua morte, e por essa razão nós vamos chorar como aquele povo chorou por um rei piedoso. O último rei bom que Israel teve, o último rei piedoso, eles choraram tanto por isso, que até esse período, muitos anos depois, quase 200 anos depois, todos os anos, eles faziam um jejum por isso, e choravam vários dias por isso, porque ali foi a derrocada final de Israel. Esse é o choro pela morte de Jesus. Mas esse choro tem que ser um pranto individual e coletivo. Verso 12 a 14, eu serei breve aqui, porque traz poucos detalhes e só acrescenta algumas coisas no texto. Esses versos 12 a 14 escrevem a extensão do pranto por Cristo. Antes de você pensar assim, nossa, aí está falando sobre salvação de judeus? Não, esse texto não está falando sobre a salvação futura de Israel, irmãos. Sei que alguns teólogos fazem isso, mas o texto não fala sobre isso. Os melhores comentaristas mostram que esse texto está falando sobre a igreja, como seria o pranto da igreja de maneira figurada. Então a primeira coisa, diz que será um pranto universal e geral. A terra pranteará. Veja, a terra pranteará. A terra aqui, ela é tanto no sentido literal, quanto no sentido simbólico também. Quando nós olhamos para a morte do Senhor Jesus Cristo, a terra, de meio-dia às 3, ela pranteou a morte de Jesus. Como? Ela ficou toda escura, e quando Jesus morreu, ela tremeu. Ou seja, ela pranteou a morte de Jesus. Aquele fenômeno ali, natural, estava apontando para o lamento da criação pelo Criador que morreu, e apontava para o verdadeiro lamento dos eleitos de Deus, sua profundidade, sua verdade, sua veracidade em relação ao Criador, ao autor da vida, que nós o matamos. Essa promessa então é apontada para a igreja, ou seja, a igreja vai ser composta de multidões que vão se entristecer pelo pecado, se converter a Deus de modo que é espalhada pela terra. Não são só os judeus que são salvos, nós não somos judeus e somos salvos. É um pranto universal. Isso se cumpre nas nossas vidas, na vida daqueles que são salvos, que hoje pranteiam por terem matado o seu Salvador. Mas veja que esse pranto, ele é descrito com coisas interessantes. Diz aí que a família de Davi e a família de Levi chorariam. Por que a família de Davi e a família de Levi chorariam? Porque a família de Davi era a família real, e a família de Levi era a família sacerdotal. E é interessante que quem matou Jesus foi a família real e a família sacerdotal. Mas aqui o profeta está indo muito além do dado histórico. Ele está indo aqui para mostrar o seguinte: todos nós temos que nos arrepender, desde o maior até o menor. Essa é a ideia dele. Quando Jonas prega em Nínive, você conhece o profeta Jonas, né? Que foi engolido por um grande peixe. Quando ele prega em Nínive, diz que o rei de Nínive proclamou o arrependimento com saco e cinza
e um pranto geral na nação. Então, lá do rei até o menorzinho teve arrependimento. A ideia aqui é a mesma. As maiores famílias se arrependeriam, os homens mais proeminentes se arrependeriam, até os menores, mostrando que o arrependimento ele é essencial para todos. Não importa se você é branco, negro, rico, pobre, alto, baixo, magro ou gordinho ou fofinho, né? Desculpe. Não importa. Todos temos que arrepender. Quebrando aquela ideia de que muitas vezes nós temos que, por exemplo, pastores, presbíteros, diáconos não precisam de arrependimento, que filhos de presbiteriano não precisam de arrependimento, nasceu na igreja, foi criado aqui na escola dominical. O arrependimento é necessário para todos. O único que não precisa dele é Jesus, que quando foi ser batizado para arrependimento, João Batista disse: o que você está fazendo aqui? Eu não posso te batizar, você não precisa disso. E é a verdade. O resto, todos nós, e aqui o profeta está combatendo essa ideia de pessoas que acham que não precisam do arrependimento. Todos nós que nascemos ou fora da igreja ou dentro da igreja, precisamos do arrependimento para a vida. Precisamos de nascer de novo. Por isso que a gente tem que trazer os nossos filhos para ouvir a palavra. É através da palavra que eles vão arrepender dos pecados. Todas as igrejas hoje que têm feito o tal do cultinho, né? Como é que essas pessoas lá no cultinho, que nem existe, vão ouvir a palavra da pregação? A pregação ela acontece no púlpito, no culto público, por um pastor ordenado, expondo as escrituras como eu estou fazendo. E aí a gente tira a possibilidade de salvação dos nossos filhos pela pregação, porque Paulo diz: a fé vem pela pregação, Romanos 10, 17, não é pelo cultinho, não é pela escola dominical, a fé vem pela pregar. Vai ler mal Bíblia assim na China, né? Está muito claro, a fé vem pela pregação, e isso gera arrependimento, que é necessário para todos. Todos precisamos, e desde o maior ao menor. E os maiores dão um exemplo de se arrepender diante dos menores. E veja que há uma expressão aqui que diz: à parte, os homens à parte, as mulheres à parte, mostrando que a grande verdade, que o arrependimento ele é feito por cada um de nós, ordinariamente, por cada indivíduo. Não há como eu arrepender pelo outro, não há como eu ser perdoado pelo outro. Esta é uma verdade inexorável para trazermos de volta à igreja. Muitos filhos de presbiteriano estão achando que estão salvos e estão indo para a igreja, sou salvo, e não demonstram nenhum fruto de arrependimento, estão indo para o inferno porque não se arrependeram. E aí eles são como aqueles fariseus e víboras que João Batista teve que combater. Ele disse: produzir frutos dignos de arrependimento. E aí eles disseram: nós temos um papai que chama Abraão. E ele falou assim: Deus pode suscitar de Abraão pedras aqui, ó, filhos para Abraão. O machado está colocado na raiz e vai ser colocado, lançado para o fogo. Ou seja, arrependam-se todos vocês. Todos vocês. Então, queridos irmãos, o hoje é o dia do arrependimento. O hoje é o dia da salvação. Hoje devemos arrepender, todos os dias devemos arrepender até a volta de Cristo. Por quê? O que acontecerá com aquele que não se arrepende dos pecados, não tem tristeza pelos seus pecados, não chora pelos seus pecados? A Bíblia diz, esse texto ele é citado mais uma vez no Novo Testamento, e eu vou ler para você. Apocalipse 1:7. Eis que vem como as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Todos nós um dia veremos o nosso Salvador traspassado. No entanto, há aqueles que o verão não para salvação e graça, não com um lamento piedoso de arrependimento, mas com remorso, como Judas. São pecadores que nunca vieram a Cristo, o rejeitaram, mesmo dentro da igreja, ouvindo sermão após sermão,
o seu pranto, Jesus lhes descreve. Jesus disse que o inferno será o quê? Pranto e ranger de todo olho verá, até quantos o traspassaram e lamentarão. Só há dois tipos de lamento: o lamento santo para a salvação, ou o lamento tenebroso para o juízo eterno, o inferno de fogo. Para onde você está indo? Hoje não é tarde demais, mas naquele dia vai ser tarde demais. Todos aqueles que amaram o pecado, viveram no pecado, vão ver as consequências do pecado, a sua inimizade eterna contra Cristo. Será tarde demais, não haverá mais chance. Eles escolheram o pecado, eles amaram o pecado, eles odiaram a Deus, eles viveram para o seu próprio coraçãozinho, pelas suas próprias regrinhas, e vão para o inferno com elas. Como viver esse texto? A primeira e mais óbvia de todas é: arrependa-se hoje dos seus pecados. Creia no Evangelho de verdade, não é esse mentiroso que estão falando por aí não. Porque se isso não acontecer, você pode estar dentro da igreja, que Jesus vai te julgar no inferno com os dois pés e as duas mãos atadas. Ele vai te julgar para sempre. Só que tem um grande detalhe: eu preciso de arrepender, pastor. De onde que isso vem? Isso é uma graça de Deus. Suplique que Deus te dê esse arrependimento. Clame a Deus: Senhor, me dá o verdadeiro arrependimento. Me dá que eu odeie os pecados. Me dê, ó Deus, que eu chore pelos meus pecados. Querido irmão, qual foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Tem alguma coisa muito errada no seu coração, não tem? É espírito de graça e de pranto, de súplica. Será que tem o Espírito Santo aí de verdade? Por isso, segunda aplicação é: chore pelos seus pecados. Em primeiro lugar, na sua devoção pessoal, como na sua família. Lá no culto doméstico, os crentes fizeram questão de matar. Vocês viram aqui no texto que era cada família chorando, confessando o pecado. Ou seja, a confissão de pecado, ela começa lá no nosso quartinho, sozinho, e depois ela vai para a sala da nossa casa, na nossa família, no culto, e ela então acontece aqui na igreja. Mas as pessoas não têm devoção pessoal, as pessoas não têm culto doméstico na sua família, e elas nem vêm na igreja, elas vêm de vez em quando, se é que vêm de vez em quando, ou não é de vez em nunca. E veja como as igrejas estão cada vez mais ausente nelas a confissão de pecado. Vá nessas igrejas hoje aí e vê se tem lá uma oração de confissão de pecados em que o pastor fala que a pessoa é pecadora, miserável, está indo para o inferno. Não tem. E meus irmãos, se nós amamos a Deus de verdade, nós temos que odiar o nosso pecado. Muitas pessoas enganam-se achando que podem servir a Deus e agradar a Deus enquanto estão nutrindo pecado nos seus corações. Isso não é verdade. Odeie o pecado do seu coração com todas as forças que você tem. Mate-o dentro do seu coração. Busque santificação como a coisa mais importante da sua vida. Terceira aplicação: quando Deus derrama o seu Espírito, Ele concede graça e gera oração. Ele mostra o poder do novo nascimento. O Espírito Santo esperta o pecador para olhar para Cristo e buscar o favor de Deus, suplicar em oração a evidência da vida espiritual na vida dele. Mais uma vez eu vou lembrar para vocês: quando Ananias foi mandado batizar Paulo, Jesus disse para ele: ele está orando. Por isso, um presbiteriano dos nossos dias, ele diz: um crente que não ora é uma contradição, ou seja, não existe. Como que tem sido sua vida de oração? 10 minutinhos na hora que levanta e 1,5 na hora que dorme, que você já está dormindo, né? Está certo isso? Esse é o espírito de oração?
Acho que não. O que isso diz sobre você? Quarta aplicação: seja zeloso na piedade, porque hoje nós provocamos o entristecer do Espírito. Nós ferimos o Espírito Santo com os nossos pecados. A Bíblia diz isso muito claramente: vocês entristecem o Espírito que habita em vocês. Por isso, irmãos, pare de murmurar, pare de se queixar do não ter alguma coisa, ou de não receber o que você quer. Você tem o que é melhor do que tudo isso, que Jesus morreu no seu lugar. Você não tem motivos para uma vida sem gratidão. Você não tem motivos. Se você estivesse morando debaixo de uma ponte, salvo, você teria motivos de gratidão para a eternidade inteira. Por quê? Porque Jesus morreu por você enquanto você era inimigo dele. E Deus, mesmo que Ele nos dê alguns sofrimentos na nossa vida, não se comparam ao sofrimento do inferno que nós merecemos. Seja grato a Deus pelas lutas, pelos dissabores, pelos problemas. Quinta aplicação: viva uma vida de adoração a Deus por meio de Jesus. Você e eu, nós não temos um Deus menor, derrotado, mas um Deus que venceu todas as coisas na cruz. E veja como que Deus nos apanha no nosso orgulho. Nós e aqueles judeus esperamos uma vitória apoteótica, uma vida com Deus, livre de qualquer problema, de qualquer coisa que nos aflija. Não, a vitória de Deus não é um estrondo do mundo, não é o carnaval lá do Rio. A vitória com Cristo é por meio da morte de Jesus e da nossa morte todos os dias. E isso é brilhante da parte de Deus. Você quer vencer? Morra. Gente, não vai suicidar não, viu? Eu estou falando morrer aqui, morrer para você. Ou seja, pare de colocar os seus interesses na frente dos de Deus. Isso é genial. Somente um Deus todo sábio poderia pensar assim. Então admire o plano eterno de Deus e tire conforto para a sua vida. É na sua morte, na morte dos seus ídolos, que nós temos vitória. E é lá que Deus supre as nossas necessidades, que são tão pequenas diante disso, que nem podem dizer se comparar com isso. Sexta aplicação: procure o arrependimento para a sua família. Como que eu posso fazer isso? Em primeiro lugar, seja um exemplo de arrependimento. Como que você vai falar de um arrependimento que você não experimenta? Mostre-se uma pessoa arrependida. Como é que eu mostro arrependimento? Primeiro vai lá chorar pelos seus pecados, depois vai obedecer a Deus, depois adquira o hábito santo de pedir perdão pelas pessoas. Ontem nós estivemos aqui na programação de homens, né? E eu fiz uma pergunta para os irmãos que estavam aqui. Todos nós somos mais ou menos da mesma geração. Algum de vocês, o papai de vocês, pediu perdão alguma vez na vida? Aí todos nós falamos não. Nós fomos instruídos, ensinados, exemplificados a não pedir perdão, a nos humilhar diante das pessoas, desde berço. Mas esse é o arrependimento verdadeiro. Eu já tive que pedir perdão para minha filha, porque ao discipliná-la eu já me excedi. Fui lá, lavei a cara e pedi perdão. Mas isso é arrependimento. Segunda maneira: fale da palavra de Deus na sua casa. A necessidade de deixar o pecado e voltar para Deus. Mostre às pessoas da sua casa as consequências do pecado, a morte eterna que as aguarda. Mostre que o arrependimento é um dom de Deus, que elas não merecem, que Jesus morreu pela consequência dos pecados nossos, e que nós eleitos, nós precisamos ser renovados por Deus, receber o Espírito Santo, para então glorificar a Deus por essa realidade. A salvação é um dom de Deus, o verdadeiro arrependimento é um dom de Deus.
Veja o que diz Atos 11:18. Ouvindo estas coisas, glorificaram a Deus, dizendo: logo aos gentios foi por Deus dado o arrependimento para a vida. Ou seja, arrependimento é dádiva de Deus. Fale isso para as pessoas da sua casa. E em último lugar, tenha uma vida de oração. Oração de verdade. A oração de verdade, ela é feita de acordo com a palavra de Deus, visando em primeiro lugar o reino de Deus, submissa a Deus. Ela é feita num espírito humilde, contrito, em confluência e encharcada de humildade e da palavra do Senhor, com temor e tremor. Ela é feita por Cristo, na dependência de Cristo e do Espírito, e ela pede em primeiro lugar as coisas do reino de Deus, e não as nossas coisas. Tiago diz: vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, pedem para gastar nos seus prazeres. E aí ele completa dizendo que essa é a sabedoria demoníaca. Ou seja, se você é um crente, entre aspas, que vive diante de Deus pedindo coisinhas todos os dias para Deus, nunca o agradece, nunca se humilha do seu pecado, você é um filho do diabo. É isso que Tiago está falando. Cuidado com a falsa oração. Que Deus nos ajude a ter esse arrependimento. Vamos nos colocar de pé. Senhor Deus, ó Pai Celeste, Senhor, cabe a nós o corar de vergonha. Nós o ferimos todos os dias com os nossos pecados. Senhor, quão grave é entristecer o Teu Espírito Santo. Quão grave é, ó Deus, feri-lo na santidade dele dentro de nós. E quão graves são os nossos pecados que levaram Jesus para aquela cruz. Nos ajude a olhar para o crucificado, Deus. Nos ajude a olhar para aquela cruz maldita, não com um olhar de uma graça barata, mas de uma graça tão cara que Teu Filho teve que morrer por ela. Um perdão tão caro que o sangue do próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Teu Filho, foi vertido naquela cruz. Ó Deus, nós traspassamos o Teu Filho. Foi o nosso pecado, a nossa inimizade que colocaram Ele lá, Senhor. Nos ajude a compungir o coração para isso. Não deixe, ó Deus, que cheguemos adiante de Ti para confessar os nossos pecados com um coração distante disso. Não deixe que nos acheguemos para confessar os nossos pecados, ó Deus, sem um sentimento de ódio profundo pelo pecado. Não deixe, ó Deus, que vivamos a vida sem obediência ao Senhor. Que mostremos o verdadeiro arrependimento não só pelo choro ao pecado, mas também, ó Deus, por uma vida de santidade de acordo com a Tua palavra. Uma vida de oração, uma vida de leitura da Bíblia, uma vida de prazer no culto e nas coisas do Senhor. Ah, Deus, nos dê graça. Nós não merecemos, mas é tudo o que precisamos. Derrame sobre nós esse Espírito, sobre mim, minha esposa, minha filha, minha igreja, sobre as nossas igrejas espalhadas na face da terra. Chega desse espírito mundano, de uma falsa alegria, de um falso espírito, de um espírito demoníaco deste século que nos leva aos devaneios do mundanismo e não à santidade na prática. Nos livre de nós mesmos, nos livre desse coração tortuoso. Dai-nos um coração novo, ó Deus, dai-nos um espírito novo, dai-nos obediência verdadeira, dai-nos um interesse santo, ó Deus, pelas Tuas coisas. E eu te imploro isso do fundo do meu coração, porque eu não mereço isso. Eu mereço ir para o inferno. Eu sou um desgraçado. E todos aqui estão também. Nenhum de nós merece a Tua graça. O único que merecia é Jesus, e é o único que não precisava dela. Mas eu te agradeço por Ele. Que os nossos olhos um dia o vejam, aquele a quem traspassamos, com lágrimas pelos pecados, lágrimas que Ele vai enxugar,
e nós não o vejamos com remorso como Judas, para irmos para o inferno como filho da perdição. Tenha misericórdia, porque se um dentre os apóstolos era demônio, há nas igrejas também filhos dos demônios. Tenha misericórdia para que eu e nós não sejamos um deles. E nós não somos melhores do que ninguém, somos carecedores da tua graça como todos. Nos ajude nisso. Derrame, ó Deus, avivamento e reforma nos nossos dias. Leva-nos a palavra de verdade, leva-nos a ouvir, ler, meditar, amar as Escrituras e colocá-la no centro, e assim teu Espírito será derramado, ó Deus, em primeiro lugar para pranto, e depois para a alegria verdadeira de viver para o Senhor e Salvador das nossas almas. Isso é o que precisamos, é a maior dádiva que podemos ter, é isso que queremos, em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do bendito Pai e a consolação do Espírito sejam com os eleitos do Senhor em espírito de graça e súplicas, hoje e para sempre, amém. Podemos assentar, queridos irmãos.